Olá, eu sou Ila Linares, psicóloga, analista do comportamento, e hoje aqui no Só Mais 5 minutinhos vou falar um pouquinho sobre algumas possíveis dificuldades que os pais costumam encontrar no segmento das orientações de sono para o tratamento, então, na infância. Tem um estudo muito interessante que a doutora Lisa Meltzer, lá dos Estados Unidos, fez para levantar alguns possíveis, né, obstáculos, então, que o tratamento comportamental para insônia na infância se depara. E com isso, ela listou 5 obstáculos, geralmente então mais recorrentes, que eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha. Essa é a referência do artigo. Ela fala sobre, o primeiro deles, a inconsistência parental na colocação de limites. Então, quanto esses pais têm dificuldade em valorizar comportamentos que sejam desejáveis, o quanto que os pais têm dificuldade, às vezes, de ignorar ou de redirecionar comportamentos indesejáveis, né? O quanto que esses pais, às vezes, têm dificuldade em colocar ali comandos ao invés de questionamentos. Então, todos esses são pontos que compõem aquilo que ela traduz como a inconsistência parental na colocação de limite. Um segundo obstáculo que ela traz bastante é a dissonância, a divergência de opinião entre cada um dos cuidadores sobre como lidar com os problemas de sono, né? Então, quando um dos cuidadores acha que tem que fazer de um jeito e outro acha que tem que fazer de outro, não chegando a um consenso. Eu sempre falo, né, para os pais que, puxa, pensem que mensagem vocês estão passando para a criança sobre o comportamento de vocês, né? Então, o quanto que a dificuldade desses pais se alinharem, chegarem num ponto de um dar, né, suporte ao outro, faz com que essa mensagem fique confusa para a criança. Uma terceira dificuldade, né, para a implementação de algumas intervenções tem a ver com a presença de outra criança na casa. E só quem vive uma condição dessa sabe como é desafiador, né? Então, crianças com idades diferentes, com demandas diferentes, obviamente vão demandar muito mais, vão requerer muito mais desses pais, né? O que faz com que a consistência, com que a colocação do limite se torne muito mais desafiador, né? Isso é totalmente compreensível. E como mitigar, como atenuar, como envolver a criança nesse processo de intervenção. Uma quarta questão que ela coloca tem a ver com a dificuldade da criança se manter na cama ou no berço, né? Então, o quanto que, a partir do momento que essa criança tem a habilidade de se locomover, muitas vezes ela se recusa a se manter ali naquele ambiente, né? Então, como também em fazer com que aquele ambiente, né, da cama, do berço, não se torne algo aversivo, né? Que essa criança compreenda que naquele momento, à noite, é importante se manter ali, né? Então, esse é um outro obstáculo. E por fim, e quem é pai e mãe sabe, mesmo sendo profissional da saúde, né? Mas a gente é ser humano, que tem a ver com o quanto de energia a gente precisa ter para implementar toda e qualquer modificação na dinâmica do comportamento, né, na condução das questões que a gente tem com os nossos filhos, né? Então, o quanto que esses pais precisam de fôlego e, consequentemente, eventualmente, de rede de apoio para implementar as mudanças que a gente precisa dentro de um processo que, obviamente, seja condizente com a necessidade e com cada etapa que essa criança e que essa família precisa. Então, esses são 5 obstáculos que ela trouxe, que eu acho que são interessantes da gente levantar, porque eventualmente pensar nesses obstáculos faz com que a gente busque alternativas, direcionamentos e mitigue então eventuais pontos que geralmente a gente observa nos atendimentos. É óbvio que cada caso é um caso e que outros obstáculos eventualmente se mostrarão também presentes na vida daquela criança, daquele paciente, e isso vai exigir da gente então um olhar cuidadoso, individualizado para pensar em como, né, conduzir, mitigar, atenuar, os pontos que aquela família for trazendo.